Fala, Fade, tudo bem com vocês? Lucas, capítulo 5, versículo 17 em diante. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Esse é um dos milagres de Jesus. Ele se encontra no Evangelho de Lucas e nós sabemos que existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o terceiro e Lucas, ele diz aqui no começo sobre os fariseus e os escribas que estavam nesse lugar onde Jesus estava. Uma das coisas que mais falou comigo no meu coração quando eu li foi que os amigos do paralítico trouxeram ele para Jesus e a primeira coisa que Jesus diz é: Homem, os seus pecados estão perdoados. E eu pensei assim, mas por que Jesus falou dos pecados e não de cara logo curou o homem? Porque no meu lugar, Sara, faria isso, né? Uma pessoa paralítica, eu ia curar ela e vida que segue. Mas eu não sou Jesus, Jesus não é eu. Eu fico muito maravilhada porque eu vejo esse milagre como uma das primeiras manifestações da graça de Deus. Jesus mostra aqui como é importante o perdão antes da cura. E uma das coisas que eu consigo ver também é que Jesus, nada que ele fez enquanto andava na terra era tipo à toa. Tinha sempre um sinal que ele dava demonstrando o que ele veio fazer. E como eu disse antes sobre a manifestação da graça, a gente consegue ler aqui, os escribas, os mestres da lei perguntaram: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Naquela época, para uma pessoa obter o perdão dos pecados, ela tinha que passar por um sacrifício. Dependendo do caso, podia ser um boi, um carneiro, mas essa pessoa precisava levar esse animal até o templo, o animal ser sacrificado e aí sim ela receberia o perdão dos pecados. Neste momento, Jesus passa por cima de toda a lei. Ele diz que ele é o Filho do Homem que tem poder para perdoar os pecados. É tipo, digamos assim, Jesus estava se impondo ali naquele momento, mostrando para que ele veio. E uma das coisas que eu aprendo também é que o paralítico ele recebeu o perdão do pecado dele. Alguns estudiosos da Bíblia falam que o paralítico era paralítico por conta do pecado dele, mas esse pecado ele não é revelado porque não é isso que importa. O que importa é o perdão que ele recebeu. Uma das coisas que falou muito ao meu coração nessa passagem também é a respeito
do pecado do paralítico, no sentido do pecado dele ter paralisado ele. E o quanto isso acontece com a gente, sabe? Às vezes a gente comete algum deslize, algum erro, se afasta de Deus e isso nos paralisa de uma maneira que a gente não consegue viver para Deus, a gente não consegue pensar nas coisas de Deus, a gente se retrai e fica paralisado, às vezes, dentro de nós mesmos. E eu vejo linda a atitude dos amigos do paralítico que, por ele não conseguir se movimentar, se locomover, foram e buscaram ele, acredito que na casa dele, levaram ele até o lugar onde Jesus estava, porque até aquele momento, provavelmente, a fama de Jesus já era muito conhecida como o cara que estava fazendo milagres, curando as pessoas. Foram até lá, buscaram ele e, chegou lá, tinha uma multidão. E como que a gente vai fazer isso? Os caras subiram no teto, abriram um buraco e desceram o cara diante de Jesus. Isso também mostra uma atitude de fé. O versículo 20 fala: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então, além de tudo, manifestação da graça e uma atitude de fé. Uma das coisas que eu penso também é sobre a atitude dos mestres da lei. Eles conhecendo toda a lei e a questão do sacrifício e do perdão de pecados, eles tendo todo esse conhecimento, eles usaram esse conhecimento para julgar a atitude de Jesus muito antes de entender o que ele estava fazendo naquele momento. E eu acredito que muitas das vezes a gente acaba agindo como um desses fariseus. Quando a gente vê algo que não é normal aos nossos olhos acontecer no reino de Deus e a gente, de uma forma egoísta e até mesmo altiva, a gente pensa, não, mas isso não está certo porque Deus não age assim. Quem somos nós para dizer como Jesus ou Deus age? E Deus aqui mostrou isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Então eu acredito que é assim, Jesus, além de curar, de perdoar o pecado do paralítico, ele também curou. E eu acho que isso demonstra muito a preocupação de Jesus com a nossa integridade. Às vezes a gente vem diante de Deus e na igreja e pede a Deus a solução de um problema. E daí naquele momento que a gente pede, Deus não nos oferece aquilo. Ele nos faz passar por um processo. E a gente, sem entender aquilo, questiona, mas por que Deus? Sendo que eu pedi uma coisa, o Senhor está me dando outra. Às vezes, é isso que Deus quer fazer, tratar da gente tanto no nosso exterior como no nosso interior, mas principalmente no nosso interior, porque o perdão é muito mais importante do que a cura. Bom, então é isso, pessoal. Atitude de fé, manifestação da graça e o perdão mais importante do que a cura.